E aí, meus alunos, tudo bem? Professor Jeffrey Santos para mais uma aula no canal Matemática para Todos. E nessa aula vamos colocar em prática os conceitos aprendidos sobre a lei dos senos. Logo após a vinheta. Relembra comigo o que é a lei dos senos. Vamos devagar nesse momento, tá? Azinho, Bzinho e Czinho são lados do triângulo. Esse A é o ângulo oposto ao lado Azinho, esse B é o ângulo oposto ao lado Bzinho e esse C é o ângulo oposto ao lado Czinho. Acerca desse cara, eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Olha aí, o que temos daqui para cá então? Temos o seguinte, que o lado de um triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto será igual ao segundo lado desse triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto, que por sua vez é igual ao terceiro e último lado desse triângulo sobre o seno do seu ângulo oposto. E cada uma dessas razões é igual a 2 vezes R. Esse R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Fica tranquilo, que vai ficar cada vez mais claro na aplicação dos exercícios. Vem comigo. Número 1. Calcule x em cada caso. Vou sair calculando x? É claro que não. Vamos analisar e entender o que está acontecendo. Foi dado um triângulo de ângulos internos, 45, 60 e 75. E de lados indicados, 6 e x. Então eu quero saber o comprimento desse lado do triângulo. Ok? Observe que, dos ângulos internos fornecidos, somente 2 ângulos são ângulos notáveis, o de 45 e o de 60. Então, você vai evitar, independente do que você vier a fazer, para resolver esse problema, você vai evitar mexer com um ângulo de 75. Porque 75 não é um ângulo notável, você não sabe trabalhar com esse cara. E por que, Jeffrey? Esses ângulos notáveis, eles implicam em que você consegue calcular seno, cosseno e tangente desses caras. Você consegue calcular seno, cosseno e tangente de 75? Você ainda não aprendeu sobre isso. Então evita trabalhar com 75 graus. Observe ainda mais que esse lado que mede 6, ele é oposto ao ângulo de 60. E esse lado que mede x é oposto ao ângulo de 45. Você sabe calcular o seno desses dois ângulos. Percebeu então que acaba que existe uma relação aqui entre um lado e o seno do ângulo oposto, outro lado e o seno do ângulo oposto? Ao que tudo indica, lei dos senos. Será que vai funcionar? Não sei, vamos tentar. Aplicando então a lei dos senos, temos o seguinte, ó. Vai ser a medida do lado, vou escolher aqui esse lado, 6. Será a medida do lado sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 60. Que é igual à medida do outro lado, x, sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 45. Perceba, olha só, perceba o seguinte, que aqui você tem uma equação com 4 termos. Dos 4 termos, só o x é uma incógnita. Só o x é um valor desconhecido. E por quê? Porque você sabe a medida de 60, do seno de 60, e a medida do seno de 45 graus. Aplica comigo aqui, ó, repetir lá em cima. 6 sobre, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Igual, repetir o x. X sobre, quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Pessoal, seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis tem que estar na ponta da língua, hein? É igual tabuada. Pergunta, responde de pronto. Beleza? Já que eu tenho uma igualdade entre razões, eu posso multiplicar cruzado, ou, já que os denominadores dessas frações têm denominadores iguais, eu posso cortar esses dois aqui, ó. Simplificando esses dois, o que vai sobrar pra gente? Sobrou isso aqui, ó. 6 sobre raiz de 3, que é igual a x sobre raiz de 2. Qual é a nossa intenção aqui nesse problema? A nossa intenção é calcular o valor de x. Então, para calcular o valor de x, basta eu isolar ele nessa equação. Nem preciso multiplicar cruzado, porque para isolar o x, basta que eu pegue esse raiz de 2 que está dividindo e passo para lá como? Multiplicando. Então fica assim, ó. X é igual, passei multiplicando, 6 raiz de 2 sobre raiz de 3.
É essa a resposta? Sim, é essa a resposta, mas a gente vai trabalhar ainda mais nela. Por quê? Vamos racionalizar esse denominador. Já que é o primeiro caso de racionalização, vou multiplicar em cima e embaixo pelo próprio denominador, que nesse caso é o raiz de 3. Efetue esse produto. 6 raiz de 2 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 6. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é igual a 3. Posso simplificar ainda mais? Pode e deve. Divide o 6 e o 3, ambos por 3. 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. Chegamos à conclusão então que x, vou escrever aqui embaixo, que o x é igual a 2 raiz de 6. E não cabassem. Olha, no problema, ele deu a unidade de medida, centímetro. Então você vai repetir esse cara aqui, centímetro. Correto? Letra B. Temos o seguinte, ó, um outro triângulo, só que diferente da letra A, não foram fornecidos os 3 ângulos internos. Eu só tenho a medida desse que é 30 e desse que é 105. E aí você possivelmente está se perguntando, mas Jeffrey, você acabou de dar um bizu pra gente que não é para trabalhar com um ângulo que não é notável. A gente não consegue fazer o seno, cosseno e a tangente desse cara. É isso mesmo. Você não vai trabalhar com 105. Na verdade, você vai evitar trabalhar com esse cara. Mas, dos 3 ângulos, eu sei que esse é notável e esse ângulo eu posso descobrir a medida, se ele é ou não notável. Por quê? Por causa do teorema angular de Thales, que diz a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Tenho 30 e 105, somando os dois dá 135, o que falta 135 para chegar a 180? 45 graus. Então esse carinha aqui mede 45 graus. Pronto, um outro ângulo notável. Aí, esse lado que mede 30 está oposto ao ângulo notável de 45, e esse lado que mede x está oposto ao ângulo notável de 30. Vamos nessa? Aplica a lei dos senos. Vou começar por esse carinha aqui. 30 sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 45, que é igual a x sobre o seno do seu ângulo oposto, seno de 30. Novamente, uma equação que só tem o x como incógnita, porque eu sei a medida, eu sei o valor do seno de 45 e também do seno de 30. Substitui então. Olha aí. 30 sobre seno de 45. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Igual a x sobre o seno de 30. Quem é o seno de 30? Meio. E Jeffrey, eu posso fazer aquela simplificação aqui, a mesma que você fez na letra A? Deve. Facilita a sua vida. Olha aí. Corto 2 aqui, o 2 aqui também. Já achamos o valor de x. Por quê? 30 sobre raiz de 2 é igual a x sobre 1. E x sobre 1 é a mesma coisa que x. Então aqui ó, já chegamos à conclusão de que x é igual a 30 sobre raiz de 2. Mas nós vamos deixar assim? Claro que não, né? Vamos racionalizar. Então vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Primeiro caso de racionalização. E aí a gente vai obter o seguinte, ó, que x é igual a 30 vezes raiz de 2 é 30 raiz de 2. Sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Dá para simplificar? Certamente. Divide 2 por 2 vai dar 1. 30 por 2 dá 15. Finalmente, x é igual a 15 raiz de 2. Foi fornecida a unidade de medida? Não. Pode deixar assim. Ou, se você quiser forçar a barra, fazer bonito para o seu professor, coloca assim, ó, U ponto C ponto, que significa unidade de comprimento. De boa? Questão de número 2. Num triângulo ABC, temos AC igual a 8, BC igual a 6, alfa é um ângulo interno que está no vértice A e B é um ângulo interno no vértice B. Só B não, beta. Só que ele dá a medida de beta. Ó. Ele fala que beta é igual a 60 graus. Então, com base em tudo nisso, calcule o seno de alfa. Vamos lá? Eu sei a medida do ângulo alfa? Não, ele não deu. Jeff, ele deu a medida de beta. Beta é 60. Show de bola.
Será que eu preciso de fato descobrir a medida do ângulo alfa para depois calcular o seno de alfa? Será que isso é necessário? Necessário nem sempre. Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Deixa eu trazer esse triângulo para o quadro. Isso vai facilitar a sua visualização, o seu entendimento. Olha só. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Esse eu vou chamar de lado AC. E o lado AC mede quanto? 8. Eu tenho um outro lado que é o BC, que mede 6. Então vou puxar a partir do C aqui, ó. Pronto. Esse lado mede 6. E aqui é o ponto B. Vou unir o ponto B ao ponto A, que aí eu formo o meu triângulo. Beleza. Eu sei a medida do lado AB foi fornecido? Não foi fornecido. O que mais eu tenho de informação? Que esse ângulo A, olha aqui, ó, BAC, no vértice A, eu tenho um ângulo alfa. Então o alfa está aqui, ó. ABC, acompanha a ponta da caneta. ABC. Então aqui no vértice B, eu tenho um ângulo beta, que mede quanto? 60 graus. É isso que eu tenho de informação. E o que eu quero é calcular o seno de alfa. Percebeu que, acerca do alfa, eu tenho a medida do seu lado oposto, e esse ângulo de 60 fornecido, que é o beta, eu também tenho a medida do seu lado oposto. E esse 60 ainda é um ângulo notável. Então será que aplicar a lei dos senos me ajuda nesse caso? Claro que ajuda. Olha aqui, vem comigo. Vou usar esse cara, ó, 6 sobre o seno do ângulo oposto. 6 sobre o seno de alfa. Olha quem já apareceu aqui, ó, quem eu preciso. Que é igual ao outro lado, 8 sobre o seno do ângulo oposto a ele, seno de 60. Diz para mim nessa equação aqui quantas incógnitas você possui. Só uma. Só esse cara que é desconhecido. Esse aqui você sabe o valor. Substitui então. Vamos nessa. Vai ficar assim, ó. 6 sobre o seno de alfa, que é igual a 8 sobre o seno de 60, que é quem? Raiz de 3 sobre 2. Pode multiplicar cruzado se você preferir. Pode trocar a posição desses dois. Ou vou simplificar o 6 com 8. Olha, dividindo ambos por 2, 8 por 2 vai dar 4. E 6 por 2 vai dar 3. Multiplica cruzado. Seno de x vezes 4 é 4 seno de x não, seno de alfa. Que é igual, multiplica cruzado, 3 raiz de 3 sobre 2. Beleza? Se a ideia é achar o seno de alfa, para isolar ele, o 4 que multiplica passa para cá, dividindo. Então a gente vai ter seno de alfa, que é igual, aqui é 3 raiz de 3, não é isso? Show de bola. 3 raiz de 3 sobre 2, e tudo isso dividido pelo 4 que veio para cá. Concorda comigo? Ah, Jeff, deu uma divisão de frações, exatamente. E a gente sabe o que fazer. Na divisão de frações, você repete a primeira fração, que é 3 raiz de 3 sobre 2, e a multiplica pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é o número 4, que pode ser interpretado como 4 sobre 1. E o inverso de 4 sobre 1 é 1/4. Multiplicando essas frações, 3 raiz de 3 vezes 1 é 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 4. Tá aí, pessoal. Esse é o resultado do seno de x. Percebeu que não foi necessário determinar quem era o alfa, cismei com x. Não foi necessário determinar quem é o alfa, e mesmo sem saber quem é o alfa, eu consegui determinar quem é o seno dele. De boa? E para fechar então essa aula de hoje, questão de número 3. Vamos que vamos. Calcule o raio R da circunferência. Ué, Jeff, tem circunferência agora aí na jogada? Isso não tem nada a ver com a lei dos senos. Será que não? Lembra que na lei dos senos, além dos elementos lado e ângulo, eu também possuo raio. E quem é esse raio? É o raio da circunferência circunscrita ao triângulo. E não é o que está acontecendo? Olha essa circunferência aqui, ó. Se ela não é circunscrita a esse triângulo. Por que circunscrita?
Porque todos os seus vértices estão sobre a circunferência, pertencem à circunferência. Então eu posso dizer que esse triângulo é inscrito na circunferência, assim como a circunferência é circunscrita ao triângulo. Note que nesse triângulo inscrito, eu tenho um lado que mede 12 e eu tenho a medida do ângulo oposto a ele, que é um ângulo notável, 60. E ele quer saber a medida do raio. Olha aí, basta usar lado sobre o seno do ângulo oposto igual a 2 vezes o raio. Acabou, resolvemos o problema. Aplica aqui comigo, ó, lado que é 12 sobre o seno do ângulo oposto a ele, seno de 60, que é igual a 2 vezes o raio. 3 termos nessa equação. Quantas incógnitas você possui? Só uma, só o R. Substitui então o seno de 60. A gente vai encontrar o seguinte, ó, 12 sobre, quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, que é igual, repetir, ó, 2R. Posso multiplicar cruzado, posso fazer uma porção de coisas. Inverter aqui já que eu tenho divisão de frações, mas que eu vou preferir fazer? Vou simplificar o 12 e o 2R. Vou dividir os 2 por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 2R dividido por 2 dá R. Já achei a medida do raio. Quem é o meu raio? Raio é igual a 6 sobre raiz de 3 sobre 2. Vamos organizar aqui as ideias. Tá feio isso, né? Vamos lá. O raio então será igual, divisão de frações é o 6 sendo dividido por essa fração. Então repito a primeira fração, que é o 6, e a multiplico pelo inverso da segunda. Vou multiplicar por quem? Por 2 sobre raiz de 3. Efetuando essa multiplicação, eu encontro 12 sobre raiz de 3. Vamos racionalizar? Eu acho que eu já dei esse bizu para vocês em alguma aula minha do canal. Já que é o primeiro caso, para você ganhar tempo, faz o seguinte, para racionalizar. Corta esse radical que está aqui embaixo, só o radical, deixa um número. E pega o radical inteiro e multiplica em cima. Acabou, já vai direto para o resultado. Então você vai ter assim, ó, 12 raiz de 3 sobre 3. Posso simplificar ainda mais, Jeffrey? Claro que pode. Divide o 12 e o 3 por 3. 3 por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. Então chegamos à conclusão que o raio da circunferência mede 4 raiz de 3 unidade de comprimento. Não é isso, pessoal? Uma aulinha bem produtiva, deu para praticar bastante. Espero que isso aqui tenha sido útil para vocês. E se foi útil, dá aquela moral. Clica no gostei aqui embaixo. Não é inscrito ainda? Se inscreve. Tá perdendo muita aula boa. Tô sempre postando aula todos os dias. Belezinha? Compartilhe com aquele teu grupo de estudo, com aquela rapaziada que estuda junto contigo e que precisa ver esse conteúdo. Belezinha? Dessa maneira você vai estar ajudando bastante o nosso canal. Pessoal, muito obrigado por tudo e a gente se vê na próxima videoaula. Valeu!